Olá, querido, querida, que está conhecendo os modos de produção que existiram ao longo da história. Modos de produção. Modo de produção é um conceito marxista que nos descreve uma determinada época na sua totalidade, ou seja, no seu conjunto de relações econômicas, sociais, políticas, culturais. Isso quer dizer que quando a gente usa o termo modo de produção, nós estamos descrevendo um determinado contexto histórico, mas tomando como ponto de partida, como determinante, as relações de produção, o modo dos homens trabalharem, produzirem, de modo a garantir seu sustento, a reproduzir sua existência. A gente pode compreender todas as características de uma determinada época a partir desses elementos, a partir do modo como os homens organizam o trabalho, a produção, a transformação da natureza, no sentido de garantir seu sustento, de reproduzir sua existência. Nós temos, por exemplo, durante aquele longo período que a gente chama de pré-história, um modo de produção que a gente chama de comunismo primitivo. Comunismo primitivo porque o que era produzido naquele esforço permanente de homens e mulheres que perambulam atrás de comida, ou, vamos dizer assim, utilizado para o seu sustento imediato. Não existe uma capacidade de produzir um excedente, praticamente não existem diferenciações, desigualdades dentro daquela comunidade. Daí a gente fala de uma sociedade comunal ou de um comunismo primitivo. Na Idade Antiga, a gente pode encontrar um outro modo de produção, por exemplo, lá na civilização egípcia, nas civilizações mesopotâmicas, que floresceram graças à agricultura irrigada. A agricultura irrigada é a atividade econômica mais importante. A população é formada especialmente por camponeses que vivem em regime de servidão coletiva, quer dizer, submetidos, né, um governante encarado como um deus vivo, um representante dos deuses aqui. A gente chama isso de modo de produção asiático. Uma agricultura irrigada como base da produção, uma sociedade rigidamente estratificada, uma elite formada por sacerdotes, por guerreiros, uma população formada por camponeses em regime de servidão coletiva. E um poder político revestido desse conteúdo religioso, que a gente chama de teocracia. Já lá no mundo grego, no mundo romano, nós encontramos outro modo de produção, o modo de produção escravista. O termo já está dizendo. Esse sistema econômico se baseia especialmente no trabalho escravo. Os escravos formam a maioria da população, trabalham nas mais diversas atividades, na lavoura, na mineração, o trabalho doméstico, parte do trabalho artístico. Daí fala de um modo de produção escravista, quer dizer, de um sistema econômico onde a riqueza é produzida através do trabalho escravo. Óbvio que se o escravo é propriedade do seu senhor, o que ele produz também pertence ao seu senhor. Óbvio também que numa economia desse tipo, o comércio tem importância, porque além da guerra é no comércio que se obtém mão de obra escrava que mantém a economia, por sua vez, funcionando. Homens livres, de condição mais ou menos abastada, formam então a classe dominante e os escravos formam um conjunto da população que trabalha e que produz a riqueza. No mundo medieval, na Europa da Idade Média, nós vamos encontrar um outro modo de produção, o modo de produção feudal. A gente fala também do feudalismo, do sistema feudal, mas quando eu digo modo de produção feudal, repito, estou insistindo na ideia de que para compreender essa época, a Idade Média, fundamental é entender como os homens produzem, as relações de produção que eles estabelecem, como eles organizam o trabalho e a produção, e nesse sentido podemos entender, por exemplo, podemos entender que no mundo feudal a economia é essencialmente agrária. Aquelas comunidades que vivem em cada feudo, cada parte da Europa, produzem para o seu sustento. Uma economia centrada na terra, de subsistência, isso quer dizer que o que é cultivado é para o sustento daquela comunidade. Praticamente não existe especialização, porque o comércio havia desaparecido nesse contexto. Para entender o modo de produção feudal, é preciso a gente lembrar que ele surge a partir do colapso do Império Romano, do fim do mundo antigo, da crise do sistema escravista. Nesse contexto, a economia foi regredindo para uma economia de subsistência. Com as invasões bárbaras, o comércio praticamente desapareceu, as cidades se despovoaram, a economia foi regredindo para uma economia de subsistência. A sociedade, agora essencialmente rural, dividida em homens livres que formam a nobreza guerreira, uma população camponesa presa à terra e que deve tributos e obrigações para esses senhores em troca da proteção que recebem nessa época de guerra, violência, de crise e insegurança generalizada. Temos então, a partir desse contexto de crise do mundo antigo, o nascimento dessa estrutura que a gente chama de feudalismo. A economia, repito, é uma economia basicamente agrária, de subsistência, a produção está voltada para consumo, a gente chama também de economia fechada. Sim, fechada porque num feudo nada entra e nada sai. O que é produzido ali é consumido ali mesmo. Eles consomem tudo que produzem e produzem tudo que consomem. Produzem tudo que consomem, não falta nada, não precisa comprar, nem tem como. Consomem tudo que produzem, não sobra nada, não tem o que vender, nem tem para quem vender nesse contexto, repito, em que as cidades e o comércio praticamente haviam desaparecido. Uma economia então agrária, de subsistência, que tende à autossuficiência. Isso quer dizer que cada feudo, cada unidade, tende a produzir tudo que é necessário para o seu sustento, já que praticamente não tem como adquirir o que não for produzido ali mesmo. Uma economia fechada, repito, porque nada entra e nada sai de um feudo. A gente chama também esse tipo de economia natural.
onde praticamente não circula moeda, onde o comércio é muito restrito e onde a produção está voltada basicamente para consumo. Uma economia fechada, natural, sem especialização. A gente diz também uma economia estática. Estática porque o que é produzido ali é consumido ali mesmo, não tem circulação de produtos, como vai haver, por exemplo, numa economia capitalista. Um comércio praticamente inexistente, uma economia quase sem especialização, com uma baixíssima produtividade. A fome é uma ameaça constante para aquelas populações da Europa medieval. E elas vivem normalmente numa situação, numa condição de permanente penúria, vamos dizer assim, em função da pouca capacidade de produzir, de técnicas muito rudimentares, de instrumentos também muito rudes, que são utilizados para produzir. Transformações nesse modo de cultivar a terra e de produzir mais só vão se dar no fim da Idade Média, na Baixa Idade Média a gente diz, quando surgem então técnicas e instrumentos mais elaborados. Os instrumentos de metal voltam a se difundir com o aparecimento das cidades, as forjas reaparecem, os instrumentos de metal se tornam de novo comuns e isso vai trazer toda uma série de transformações e de aumento na produção, com as consequências, né, com os desdobramentos que naturalmente vão acontecer e que nós vamos observar. Por enquanto, estamos por volta do ano 800, 900, 1000, quer dizer, em plena Idade Média, quando aparece bem nitidamente esse modelo econômico, esse modo de produção que a gente está caracterizando no feudalismo. A sociedade reflete essa estrutura econômica, ou seja, os senhores de terra formam a nobreza, os senhores feudais, a gente diz, além dos nobres guerreiros, também a igreja se transforma num grande senhor feudal, de modo que boa parte dos feudos são feudos eclesiásticos administrados por bispos, por abades, por os grandes dignatários da igreja. Esses setores, então, a nobreza guerreira, ou os representantes do alto clero, formam a classe dominante. Nós teríamos um extrato, um segmento intermediário, formado pelo baixo clero. São monges, são párocos, também pela pequena nobreza, que são os cavaleiros, que são nobres sem terra. Quando um senhor feudal morre, sua terra e o título passam para o filho mais velho. Os outros filhos viram nobres sem terra, ou seja, cavaleiros. Forma uma espécie de setor intermediário dentro dessa sociedade. E na base da sociedade, na base da estrutura social, repara, temos então a população camponesa vivendo em regime de servidão. Alguns camponeses livres, coisa rara no mundo medieval, nós chamamos de vilões. Alguns artesãos, que às vezes inclusive são remunerados pelo seu trabalho. Mas essa população camponesa presa à terra, vivendo em regime de servidão, devendo tributos e obrigações para o senhor em troca da proteção que recebe e do direito de cultivar um pedaço de terra para o seu sustento, que formam um grosso conjunto da população. O rei, repara lá no topo, tem um poder simbólico, ele é o suzerano dos suzeranos. Sim, porque nessa época em que o Estado praticamente desapareceu, se estabelecem relações que vão vinculando os senhores feudais. A gente diz relações de suzerania e vassalagem. Tu já ouviu falar. Suzerano é aquele nobre que cede terras para um outro nobre, para um outro guerreiro, em troca de ajuda militar. O nobre que cede terras é o suzerano. O que recebe terras faz um juramento de lealdade, se compromete a lutar durante tantos dias por ano ao lado do seu suzerano e assim se transforma em seu vassalo. Relações de suzerania e vassalagem vão vinculando os senhores feudais. Sim, porque esse nobre que recebeu terras de um outro nobre e que passou a ser seu vassalo, vai eventualmente transferir parte dessa terra para um outro nobre e se torna agora suzerano de um outro senhor. De modo que um senhor feudal era vassalo de um senhor e suzerano de outros senhores. E essa hierarquia vai vinculando todos eles, teoricamente uma hierarquia, porque dentro de cada feudo o senhor age como um soberano, sem que nada limite a autoridade dele. Um vassalo deve lealdade e ajuda militar para o seu suzerano, mas lealdade é uma coisa, a obediência é outra. Não existe uma estrutura política estruturada, hierarquizada, com um governo central. A figura do rei nesse contexto é uma figura simbólica. Ele é o suzerano dos suzeranos. Na prática, como qualquer senhor, tem autoridade de fato dentro das suas terras, fora dali tem mais prestígio. Tem um poder nominal, a gente diz, mas não um poder de fato que se encontra nas mãos de cada senhor feudal. O rei, então, lá no topo, com uma figura, repito, que tem mais um poder simbólico, a nobreza e o clero, exercendo um poder de fato mesmo dentro daquela ordem feudal, um setor intermediário, que disse, cavaleiros, monges, bispos que administram, né, feudos ou terras da igreja e, na base, a população camponesa formando o grosso, a maioria da população. Uma sociedade aristocrática, então, porque ela supõe que existem homens de condição superior destinados a governar e a decidir. E homens de condição inferior, os camponeses, destinados a trabalhar e obedecer. Rural, porque basicamente as cidades haviam morrido. Aristocrática, porque supõe essa desigualdade, ou seja, homens superiores, homens de condição inferior. Estamental, porque praticamente não existem possibilidades de mudança naquela sociedade. A pessoa está presa ao seu status, presa à sua condição social. E a partir do nascimento já se define essa posição. Filho de um senhor já está destinado a herdar o lugar do pai e a se tornar um senhor. Filho de um camponês está destinado a viver uma vida cultivando a terra como um camponês. Filho de um artesão vai aprender a profissão do seu pai e vai exercê-la ao longo da sua vida.
A pessoa nasce praticamente presa a uma determinada posição dentro da sociedade e não tem como alterá-la. É o que a gente chama de sociedade estamental. Estamentos quer dizer camadas que não se misturam. Ah, sim, não se misturam porque, ao final de contas, os nobres casam dentro da nobreza, os camponeses casam com aqueles que são da sua mesma condição. De modo que não existe possibilidade de passar, seja pelo casamento, seja pela ascensão econômica, como nós diríamos hoje, a pessoa passar de uma condição para outra, passar de uma classe para outro estamento. No máximo podem haver algumas mudanças dentro do próprio estamento. Como assim? Não era coisa muito comum, mas um camponês servo podia ser libertado da servidão pelo seu senhor e assim se transformava num camponês livre, ou seja, num vilão, como se dizia na época. Repara que mudou a condição dele, mas dentro do mesmo estamento, ele não deixou de ser um camponês. Antes estava preso a uma série de tributos e obrigações e agora é um camponês livre, mas é um camponês. Mesmo vale para aquela estrutura, né, ali intermediária, por exemplo, um cavaleiro pode, por serviços prestados, por lutar ao lado de um senhor, receber como recompensa uma terra e um título de conde, de duque, de marquês, e nesse sentido ele passa então da condição de cavaleiro, que seria, né, a pequena nobreza, para a condição de senhor propriamente, ou seja, da alta nobreza, como se diz. Então, existem ligeiras possibilidades de mudança dentro do mesmo estamento, nunca de um estamento para o outro. Não chega a ter a rigidez de uma sociedade de castas, como existe, por exemplo, lá na Índia, em que a pessoa está realmente presa àquele papel e a possibilidade de mudança, mesmo dentro daquela classe, é impossível praticamente. Não chega a ter, eu te disse, então, a rigidez de uma sociedade de classes, mas não pode ser comparada de castas. Também não pode ser comparada com uma sociedade de classes, como a nossa sociedade de hoje, que em função de uma ascensão econômica, em função, né, de vários fatores, a pessoa pode alterar sua condição dentro da sociedade. E de uma condição, por exemplo, de trabalhador assalariado, o sujeito pode se transformar num empresário, num pequeno empresário que organiza seu negócio, que prospera, que muda de condição, passa a ser o proprietário daquilo que, vamos dizer assim, gera riqueza. Bom, enfim, nessa sociedade que nós estamos vendo, as possibilidades são muito restritas e não chega, repito, a ter a rigidez de uma sociedade de castas, mas não pode ser comparada a uma sociedade moderna, a uma sociedade de classes, como a gente diz hoje. Estamental é o termo que a gente usa para designar esse tipo de sociedade, que predominou na Idade Média. Quase, observa-se, a imobilidade, baseada na terra, na força da tradição e do costume, mas também numa ideologia conformista que a igreja difundia, dizendo que o mundo é desse jeito porque Deus havia criado o mundo desse jeito. E deu para cada um papel, uma função. Na concepção medieval, Deus havia criado 3 ordens. Uma ordem Deus havia criado, que era a nobreza guerreira, para lutar e defender os cristãos indefesos. Outra ordem, o clero, Deus havia criado para que eles rezassem e salvassem a nossa alma e nos conduzissem de volta para o céu. E outra ordem, se dizia, os camponeses, Deus havia criado para que eles trabalhassem e sustentassem os que rezavam e os que lutavam. Nesse contexto, repare então, a explicação, vamos dizer assim, para aquela sociedade, a justificativa para aquela ordem social é dada a partir da vontade divina, ou seja, de argumentos religiosos. É a vontade de Deus que criou o mundo desse jeito. Nós vamos ver aqui, para ilustrar, né, nos aproximar melhor desse contexto, do ambiente da Idade Média, o que seria uma unidade típica do mundo daquela época, que é o feudo. O feudo medieval, observa, nos dá um bom retrato da Europa da Idade Média, porque é uma unidade econômica, social e política típica daquela época. Se a gente entende a vida num feudo, praticamente estamos entendendo a vida na Europa daquela época. Repara aqui o castelo como símbolo dessa época, porque é uma época de guerra, de violência e de insegurança, e o castelo é a chance de sobreviver. No castelo, nas muralhas, né, estão refugiados os camponeses e protegidos. Numa época, repito, em que a guerra e a insegurança se generalizaram. De modo que os senhores podem dar uma coisa muito preciosa nesse mundo, porque é muito escassa: segurança, proteção. Depois observa as terras que são cultivadas ao redor do feudo, terras que são cultivadas, por exemplo, em benefício do senhor, ou terras que os camponeses têm o direito de cultivar para o seu sustento. O domínio, a gente diz, o manso senhorial. E aqui o manso servil, a terra que os camponeses podem cultivar para o seu sustento. E, inevitavelmente, vamos encontrar o moinho, a igreja, a capela, quando não existe na aldeia, existe lá dentro do castelo, propriamente. É uma estrutura, eu disse, bem típica daquela época e nos dá um bom retrato de como funciona a vida na Europa medieval. Os camponeses cultivam essa terra do senhor durante alguns dias por semana. O resto do tempo cultivam a terra de onde eles tiram seu sustento. Tem uma série de tributos e obrigações que devem para o seu senhor feudal. Vamos ver, num outro encontro, as obrigações, os tributos, as prestações que os camponeses precisavam pagar, porque aí vamos entender como a riqueza que eles produzem acaba se transferindo para as mãos dos seus senhores, dos senhores feudais. De garantir seu sustento, de reproduzir sua existência.
Nós temos, por exemplo, durante aquele longo período que a gente chama de pré-história, um modo de produção que a gente chama de comunismo primitivo. Comunismo primitivo porque o que era produzido naquele esforço permanente de homens e mulheres que perambulam atrás de comida, ou, vamos dizer assim, utilizado para o seu sustento imediato. Não existe uma capacidade de produzir um excedente, praticamente não existem diferenciações, desigualdades dentro daquela comunidade. Daí a gente fala de uma sociedade comunal ou de um comunismo primitivo. Econômicas, sociais, políticas, culturais. Isso quer dizer que quando a gente usa o termo modo de produção, nós estamos descrevendo um determinado contexto histórico, mas tomando como ponto de partida, como determinante, as relações de produção, o modo dos homens trabalharem, produzirem, de modo a garantir seu sustento, a reproduzir sua existência. A gente pode compreender todas as características de uma determinada época a partir desses elementos, a partir do modo como os homens organizam o trabalho, a produção, a transformação da natureza, no sentido de... Na Idade Antiga, a gente pode encontrar um outro modo de produção, por exemplo, lá na civilização egípcia, nas civilizações mesopotâmicas, que floresceram graças à agricultura irrigada. A agricultura irrigada é a atividade econômica mais importante. A população é formada especialmente por camponeses que vivem em regime de servidão coletiva, quer dizer, submetidos, né, um governante encarado como um deus vivo, ou um representante dos deuses aqui. A gente chama isso de modo de produção asiático. Uma agricultura irrigada como base da produção, uma sociedade rigidamente estratificada, uma elite formada por sacerdotes, por guerreiros, uma população formada por camponeses em regime de servidão coletiva. E um poder político revestido desse conteúdo religioso, que a gente chama de teocracia. Já lá no mundo grego, no mundo romano, nós encontramos outro modo de produção, o modo de produção escravista. O termo já está dizendo. Esse sistema econômico se baseia especialmente no trabalho escravo. Os escravos formam a maioria da população, trabalham nas mais diversas atividades, na lavoura, na mineração, o trabalho doméstico, parte do trabalho artístico. Olá, querido, querida, que está conhecendo os modos de produção que existiram ao longo da história. Modos de produção. Modo de produção é um conceito marxista que nos descreve uma determinada época na sua totalidade, ou seja, no seu conjunto de relações